Muito bem, vamos lá. Vamos seguir agora com esse estresse na dosagem, que é um assunto muito importante para nós falarmos. Eu acho que é muito pertinente dizer que há alguns agentes esteroides que podem ser utilizados em químicas no futuro e mais garotas podem usufruir dessa utilização de esteroides de forma coletiva. Nós temos alguns slides de biologia antes, eu espero que eles ajudem a que vocês possam compreender esses padrões, porque há muita confusão. Nesse slide aqui, vocês podem ver que há duas glândulas suprarrenais, mas essas glândulas produzem o cortisol, que é um corticoide natural e que vai ao cérebro. São essas glândulas suprarrenais que nós temos que produzem esse corticoide, que é um hormônio natural, que ajuda a controlar a chamada glândula pituitária. E é importante dizer que há um estímulo específico aqui. Esse é um feedback muito bom para poder ajudar a compreender isso. Os esteroides, os corticoides, como medicação, prednisolona, deflazacort, são esteroides. O deflazacort e o prednisolona são administrados em doses pequenas, em poucos pacientes em DMD, mas comparadas com as doses muito maiores que o corpo pode produzir. Mas qualquer um que tome qualquer um desses remédios, deflazacort, prednisolona, mais de um, realmente deve mudar essa regulação muscular para poder fazer essa regulação master nessa idade. Como resultado disso, as glândulas suprarrenais vão parar de produzir o esteroide, o corticoide natural, que é o cortisona, e aí vai ocorrer uma insuficiência suprarrenal. As pessoas vão dizer que há uma supressão dessas glândulas. Eu já ouvi a palavra adormecida, glândulas suprarrenais adormecidas para pacientes com DMD. Então eles compreendem isso. Então é compreender que não há nada errado nas glândulas suprarrenais de um garoto ou homem com DMD. Mas a questão é tomar essa medicação em doses altas, que vai levar ao ponto de conflito de acesso, porque há muito fluxo de esteroides no sistema, de corticoides no sistema. Eu espero ter sido bem claro com isso. Sem tomar esses corticoides em doses altas em uma situação normal, o corpo produz esse volume normal para poder manter o corpo ativo, para poder dar energia. Mas da forma como nós piscamos, nós respondemos, os nossos olhos têm um estresse normal. Um vírus, por exemplo, que pode provocar febre, não há uma doença viral com febre, por exemplo. E isso vai ajudar a reduzir a produção. E a razão pela qual há um estresse maior nas glândulas suprarrenais, principalmente nessa época de Covid, é que essas glândulas suprarrenais vão produzir no mínimo 5 vezes, às vezes 10 vezes mais do cortisol do que em outras situações. E quando não toma esteroide, quando estão saudáveis, quando vamos passar por uma cirurgia, por exemplo, onde nós medimos o hormônio de cortisol periodicamente, nós podemos ver se o nível aumenta ou é reduzido. A prescrição de deflazacort ou prednisona geralmente é de 5 vezes mais do que a produção natural do hormônio do cortisol no corpo, da cortisona. Então, essa dosagem alta faz com que as glândulas suprarrenais tenham um conflito, que ocorra este conflito. E aí vai ocorrer um problema vascular. Mas em uma situação onde o corticoide é necessário, em diferentes situações, onde eu tenho estresse maior, causado por doenças severas como meningites ou sepsis, pode haver alguma doença que não se entende porque, na maioria das vezes, a pessoa está frequentando o hospital sem saber o diagnóstico, especialmente quando há um diagnóstico de vômito também, e volta ao hospital o tempo todo.
Então, essa pode ser essa primeira infusão de bifosfonato, ou quando há uma deformidade severa nos ossos, ou até mesmo uma ruptura, uma fratura no osso mais longo e que tem uma dor significativa e é necessário chamar uma ambulância, ou se garoto vai para uma cirurgia de escoliose, fazer uma correção de fratura e vai passar por uma cirurgia, ou simplesmente tendo apendicite, porque os garotos com DMD também desenvolvem questões de saúde normais. Nestas situações, os esteroides precisam ser administrados de formas diferentes. E estes que vocês veem em vermelho são situações onde os pais ou o cuidador, ele precisa iniciar ou informar as pessoas, aos médicos, que precisa ser feita a aplicação de esteroide, principalmente em formas diferentes, injeção, em operações. Claro que em caso de operações, o esteroide vai ser administrado de outra forma. Então, nestas situações, nós vamos voltar para essas situações, pacientes que estão em casa, por exemplo, que possivelmente não, que precisam tomar o corticoide, estão com muita dor e têm fratura. A injeção de hidrocortisona está nos padrões de cuidado. Ou, o que pode ocorrer, se não pode fazer isso, precisa informar a equipe paramédica, no caso que chame a ambulância, que precisa de uma dose extra de esteroides, de corticoides. Eu acho que documentação, braceletes para identificar é bom. Nós fazemos isso aqui no Reino Unido para diferentes organizações médicas, desenvolveram vários tipos de braceletes. Eu acho que isso é muito importante para poder informar a equipe paramédica a necessidade de uma dose extra de corticoide quando eles entram em emergência, informar que eles são dependentes de corticoide. Então, nós temos esse tipo de padrão. Temos esse desenvolvimento das doses que a gente chama de LAST, essa sigla para aqueles que não estão familiarizados com Duchenne. Então, na emergência, em caso de emergência, precisa dizer que precisa que é um garoto com DMD que foi tratado por um longo período com corticoide, ele tem deficiência suprarrenal e ele necessita de uma dose extra de corticoide para ser tratado. Isso é algo que nós precisamos lembrar, seja em inglês ou seja em qualquer outro idioma que nós estivermos falando. Então, a pessoa dependente de corticoide precisa ter essa dose extra administrada. Então, esses padrões falam claramente sobre a necessidade do acesso à dose de hidrocortisona. E aqui no Reino Unido, em alguns outros países, também desenvolveram isto, onde há preocupação sobre mesmo que onde a dose prescrita de corticoide em garotos ambulantes seja de 4 a 5 vezes, ela é suficiente para poder lidar com o estresse menor. Mas em alguns lugares ou em alguns locais, a dose prescrita de corticoide em garotos não ambulantes com DMD pode não ser suficiente para poder lidar com todo esse estresse. Também há algumas preocupações, não há muita pesquisa sobre isto, há muito poucas. Eu conversei com alguns colegas em Londres que descreveram isso, mas há algumas preocupações sobre os adultos que estão nesta fase de que a dose seja pequena, mesmo que a dose de corticoide seja alta, ela talvez possa não durar 24 horas, especialmente em momentos de estresse, como, por exemplo, uma doença mais severa. Além do mais, não está explicitamente direcionado nos padrões de cuidado de 2018 sobre a dosagem em caso de estresse no Reino Unido. Sobre o caso de estresse, no Reino Unido nós fizemos várias consultas sobre a recomendação com garotos com DMD. O momento, o quando nós devemos aplicar essas doses extras de esteroide. Então, o que eu quero destacar para vocês são os melhores resultados que podem ser discutidos com o seu médico. Outras recomendações de padrão de cuidado de 2018, entre elas está o acesso à hidrocortisona em casa para ser injetado, principalmente em doenças severas, especialmente quando há diarreia e vômito.
Então, este é o plano para situações de estresse e esse tipo de plano é necessário, precisam estar documentados casos de emergências, informar aos médicos, braceletes de identificação, cartas aos médicos, aplicativos. Aqui nós temos uma foto de um garoto. É importante, nós vemos aqui como endocrinologistas, eu vejo muitos outros pacientes com insuficiência suprarrenal. Mas se você tem um endocrinologista no hospital que não tem nenhum tipo de experiência com insuficiência suprarrenal, então este protocolo de Duchenne é útil para que os médicos possam saber e direcionar isto. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de casos clínicos que nós temos e que nós testamos antes desse webinar. Então, aqui nós temos um garoto de 10 anos que está verde, coitadinho. Ele toma prednisona diariamente, ele desenvolveu esse relaxamento intestinal, ele vomitou 3 vezes, ele parece muito mal. Então a pergunta é: o que eu devo fazer? Dar outra dose de prednisona, dar líquidos para que ele possa dormir, dar uma injeção de hidrocortisona e chamar uma ambulância? Eu não sei o que fazer. Então aqui eu acredito que ele parece que não está nada bem. Na minha opinião, dar uma injeção de hidrocortisona e chamar uma ambulância é o melhor a ser feito. Levá-lo para o hospital e informar a equipe médica que ele necessita uma injeção de corticoide, que ele é portador de Duchenne, que ele precisa disso. Aqui nós temos o Peter, ele tem 6 anos, toma deflazacort diariamente, estava caminhando com seu cachorro e ele tropeçou e caiu, e agora ele tem um machucado, está em agonia porque ele tem inchaço na sua perna esquerda. O que nós devemos fazer? Dar alguns analgésicos e ver como ele vai se comportar nas próximas horas, chamar uma ambulância e pedir uma injeção de hidrocortisona, chamar a equipe neuromuscular ou dar outra dose de deflazacort. Como eu disse, chamar uma ambulância, administrar uma injeção de hidrocortisona também, mas é bom informar a equipe paramédica que é necessário levá-lo ao hospital. Assim eles vão chamar e vão saber como o caso que está se apresentando no hospital, se é um garoto que tem apenas um machucado ou se é algo significativo que parece muito mal, que não é apenas uma queda para ele. Aqui nós temos outro garoto, Daniel, 11 anos, toma deflazacort diariamente, tem fraturas vertebrais e também fratura na perna, e o endocrinologista começou com infusões de bisfosfonato. Na manhã seguinte ele acordou com febre e estava bastante enjoadinho. Esses são alguns efeitos colaterais. O que eu preciso fazer? Dar um paracetamol, dar o café da manhã para ele, dar a ele outra dose de deflazacort, dar uma injeção de hidrocortisona e chamar uma ambulância. Novamente aqui, a injeção pode ser a causa dele estar dessa forma, se sentindo assim. Então vocês precisam pensar que ele é bem jovem, 11 anos, e precisa chamar uma ambulância. Esse é um slide que eu desenvolvi alguns meses atrás. Eu não sei qual seria a resposta correta aqui. Aqui eu tenho o Ewan, 13 anos, e toma prednisona todos os dias. Foi testado positivo para Covid-19. Ele estava com uma tosse irritativa, mas ele está muito bem e não tem febre. O que eu devo fazer? Eu não tenho certeza do que fazer. Levar ele para o ambulatório, dar uma injeção de hidrocortisona, dar ele os corticoides usuais, normais, ou dar a ele uma dose mais forte via oral. Eu acho que esse é o tipo de situação onde uma pessoa jovem está muito bem. Nós sabemos que os garotos com DMD, mesmo que eles testem positivo para a Covid, eles nos surpreendem. Eles ficam muito bem. Então, eu não acredito que a gente tenha que chamar uma ambulância. A gente deve
dar os esteroides usuais dele, dar uma dose melhor. Respostas 4 e 5. Eu só mostrei para vocês alguns tipos de situação que vocês podem passar. São os tipos de implementação de cuidado que nós fizemos aqui no Reino Unido, como nós estamos fazendo e o que os nossos pacientes querem. Nós estamos trabalhando em grupo, trabalhamos em grupo em cada área, para poder ter a opinião de cada um dos especialistas envolvidos. Então, baseado nesse padrão de 2018, nós olhamos as áreas onde nós podemos implementar com a prioridade dos padrões de recomendação internacional. Então, aqui nós temos a consulta com o endocrinologista e o médico neuromuscular na nossa rede North Star. É fácil de implementar algo assim. Nós fazemos uma consulta com os pacientes. E isso também é endossado pelos corpos médicos do Reino Unido, as associações médicas do Reino Unido. Então, nós temos também essas recomendações. Recomendação da utilização dos braceletes para informar a utilização de corticoide. Nós fizemos vários webinários onde nós desenvolvemos as doses específicas para pacientes com DMD. Nós estamos fazendo também uma pesquisa sobre essa dosagem de corticoides, onde nós apresentamos resultados também, mas consultamos e perguntamos aos pacientes o que eles querem, porque muitas vezes eles não têm informação sobre educação na área de esteroides e na área de insuficiência das glândulas suprarrenais. Então, para finalizar e para resumir alguns pontos, o tratamento de corticoides deve ser dado no mínimo em 4 semanas após a insuficiência suprarrenal. Esteroides extras são necessários em casos de emergência, o LAST. A educação do paciente, da comunidade do paciente é uma estrutura necessária e deve ser desenvolvida. Talvez uma educação online possa ser desenvolvida para os pacientes, porque alguns deles têm dificuldades em fazer os cursos ou os treinamentos. Mas o principal é lembrar que os corticoides não devem ser interrompidos abruptamente após serem utilizados por longo tempo. Mesmo se eles tivessem sido utilizados com frequência devido a outras doenças crônicas, a insuficiência de glândulas suprarrenais pode persistir de meses a anos e devem haver planos de emergências necessários para haver essa descontinuação da utilização de corticoides. Talvez nós precisamos antecipar isso, talvez tenha que ser logo quando o esteroide é interrompido, até que novos corticoides sejam aprovados para esse tipo de terapia. É uma coisa feita coletivamente, trabalhar juntos para poder divulgar informação sobre esse assunto, mas também dar assistência aos nossos médicos. Muito obrigado pelo seu tempo e eu estou aberta a perguntas.